é uma falta de energia. Depressão é descida, é queda. Queda, depressão. Como assim estado de espírito? Estou dizendo, não é estado de espírito. Não, não é. Depressão é só queda. É queda. Queda, descida. Depressão, descida. Você está num sentimento alto. Ó, pessoal, olha só. Olha só. Aqui, ó. Vou dar um exemplo do que é depressão. Aqui. Houve uma depressão. Houve uma queda. Depressão. Pressão. O que é pressão? Pega na minha mão. Pressão é a força aplicada a uma determinada área. Exatamente. Quando você enfraquece um pouco, houve uma depressão. É só isso. Queda de energia. Ok? Então, dor e tristeza, você entra num estado depressivo. Ou seja, ela te leva, por exemplo, a pessoa está sentindo muita dor, não sensorial, mas emocional. A perda de um parente, de um relacionamento, então ela causa depressão. O que é essa depressão? É sair da dor e ir para a apatia. O que é apatia? Falta de atitude, não é? Então ela por aquela dor não faz nada. Aí o cara não come, o cara não dorme, não cuida do corpo. Por quê? Porque ele saiu da dor e desceu para a apatia. Houve uma depressão. Aí ele sai da apatia e ouve para a culpa. Ah, fui eu não devia ter feito aquilo. Aí sai da apatia para vergonha. Depressão ainda, cai no sentimento. Ah, eu vou me matar e dar um tiro e morre. Então houve uma depressão, foi cair no sentimento, até que no final a morte. É muito simples, vocês viram? Tudo isso só é processo. Só é processo. Só que às vezes a gente coloca coisa, paradigma mental e trata isso como fenômenos sobrenaturais. E não é. É só estudos do sentimento mesmo. E sempre com o objetivo de empoderar. O teu produto tem que sempre empoderar. Pegar o sentimento do cara e falar, não, vamos, cresce. Não, só. No estudo de musicalidade a gente vai ver isso também. Por isso que eu ponho música, o pessoal canta, para poder subir a pressão. Tá? Tudo isso é projetado. E o medo? Vamos estudar muito sobre o medo, tá? Gente, medo vende muito! Medo vende demais! Só tem 2 vagas. Você medo de perder a vaga. Medo de perder a vaga, sim. Medo de perder a vaga te faz. Ó, o preço vai subir. Não, então compra agora. Medo da perda. Medo vende demais. Medo da escassez. Cara, medo vende muito. Aliás, o medo vende mais do que o desejo. O medo vende mais do que o desejo. Acho que hoje estamos a viver um medo. Sim. Black Friday. O pessoal corre lá para não perder a oportunidade, né? Aí tá nos dois, medo e prazer, medo e desejo. O medo de não perder a oportunidade e o desejo de comprar. E se você une os dois, aí é venda perfeita. Aí é sucesso de vendas. Sucesso de vendas. Vamos estudar um pouquinho sobre o medo, tá? São vários tipos de medos. E eu vou desmistificar todos eles para você, tá? E o medo é importante na vida? O medo é importante na vida? Sim. Claro, ele nos protege. É um sentimento baixo? É. Mas ele serve para te proteger. Mas você sabia que a proteção também é algo ruim? Sim. É algo ruim. Aconteceu com você. Exatamente. Falou para mim ontem. Tinha um parente distante, rico, que investia nos estudos em Londres. A mãe, por medo, não vai, meu filho novinho, fica aqui. Aí falou, cara, se eu estivesse lá, hoje eu seria presidente. Mas não, minha mãe me segurou, ela me protegeu. Protegeu por medo e prejudicou. Então a proteção é prejudicial, em excesso. Porque a gente não pode confundir proteção com cuidado. Tenho que cuidar, mas assim, é livre, vá viver a tua experiência. Vá, meu filho, vá com Deus, o amor ainda está aqui. Né? Minha mãe falou assim quando eu fiz 18 anos, eu te amo muito, mas a porta da rua é serventia da casa. Mãe, eu vou pra onde? Eu não sei, eu sei que eu moro aqui. E você mora onde? Mãe, aqui. Não, você tem 18 anos, meu filho. Aqui mora tua mãe, vá procurar tua casa. Pum, aí saí de casa, foi um pouquinho antes. E até hoje nunca mais voltei. Agora eu moro no método Manada. Minha vida é só isso. Essa é a minha vida. Bom, em certo sentido, o potencial de sentir medo existe porque cumpre uma função evolutiva em sua vertente inteligente.
o medo nos afasta e nos protege do perigo, seja de um perigo presente ou antecipado, que é o caso da Black Friday. É dia tal, é dia tal, é dia tal. Cara, dia tal não posso perder, eu vou lá comprar. Você está aguçando o sentimento de medo e no dia a pessoa corre lá e compra, né? Como o medo favorece a proteção da vida, é bem provável que os nossos ancestrais, mais cuidadosos e cautelosos, sobreviveram e se reproduziram enquanto os imprudentes sucumbiram nas garras do predador. Por isso que o medo existe, né? Quem não tinha medo ia lá e morria fácil. Então, opa, ali é perigo, né? Assim, de certo modo, mesmo sendo algo ruim, o medo favorece a vida. A criança, por exemplo, tem medos que a protegem de situações para as quais não se sente pronta para lidar. Medo de cair, medo do escuro, medo de se afogar, enfim. Esses medos a protegem de se expor a um possível perigo até que tenha habilidade o suficiente para lidar com a situação, como ter aprendido a nadar, por exemplo. Então o medo existe pela falta de preparo. O medo só existe pela falta de preparo. Tudo isso está ligado a selo somático. Uma mãe que viajou para Portugal, teve uma experiência ruim, o filho fala, vou para Portugal, o que ela vai dizer para ela? Não. Portugal é horrível e você não vai. Por quê? Porque o selo somático dela foi ruim. E talvez lá não é ruim, é só o selo somático. Aconteceu com o nosso amigo José. Quando José chegou, ele teve um selo somático ruim. Aí ele sai lá fora e fala assim, eu fui lá no Belas Bis, aquilo é uma porcaria. Por quê? A definição do porcaria dele foi o selo somático gerado por alguém. E de repente é um lugar bom. Olha como é poderoso isso. Isso é muito importante você ter atenção. Porque às vezes você está trabalhando, fazendo de tudo para gerar empoderamento, para gerar um selo somático ótimo, mas o teu funcionário não está no método manada. Então traz ele para o método manada. Eu vendo, sim, mesma frequência. Isso é fato. Eu estou brincando, claro que é uma venda que eu estou fazendo, mas isso de fato existe. E tanto é poderoso que nós temos uma cliente que veio e trouxe os funcionários, não é? Trouxe o pessoal. Porque ela veio da primeira vez, participou e falou, isso é muito bom, mas não só para mim, para os meus funcionários. Isso é muito poderoso. É venda, entra dinheiro no caixa, entra dinheiro no caixa. Mas aos dois lados, é o jogo do ganha-ganha. Ganho por conhecimento, eu ganho financeiramente falando, porque nada é de graça. Eu costumo falar, né, vocês vão, ao longo do decorrer do tempo, vocês vão aprender isso. Vocês têm que trabalhar as duas vertentes, né? Você não pode ser um doador. O que é o doador? É o cara ONG, né? ONG. Se doa para o mundo inteiro e só leva tarracada na cabeça. Não, você não pode. Você não é ONG. E você também não pode ser ganancioso. Para mim só serve dinheiro. Não. Tem que ser ambicioso. Quero crescer ajudando. Crescer e contribuir. Essa tem que ser a linguagem da tua empresa. E crescer, que eu falo, é financeiramente. É dinheiro. Quanto mais dinheiro em caixa, mais você contribui. Quem que usa esse sistema? As igrejas. Pede oferta, pede dízimo, abre outra igreja, contribui, tira a pessoa da droga e vai fazendo o trabalho. Pega dinheiro. O dinheiro é a base, gente. Não adianta. Não adianta ser egoísta. O dinheiro é a base de tudo. E um primeiro paradigma que precisa ser quebrado é a conexão que você tem com o dinheiro. Se você tiver uma conexão ruim com o dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Quando eu era criança, o selo somático ligado a dinheiro comigo foi muito péssimo. Minha mãe me levou à igreja, ela vai à igreja até hoje. De vez em quando eu vou também, não tenho nada contra a igreja. Eu acho até legal e me sinto bem. Mas eu era pequeno, criança, aí fui lá, o pastor. É mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E aí o Fábio Fox sai da igreja novinho, pequeno, pega na mão da mãe, a mãe fala, meu filho, nós vamos pro zoológico. E aí minha mãe me levou pra onde? Zoológico. Aí chegou lá naquele bichinho enorme com duas costas. Mãe, o que é aquilo? É um camelo, meu filho. Aquele camelo tão grande. Tá bom. Aí vamos pra casa. Aí chega lá, minha mãe começa a costurar. Tá fazendo o quê, mãe? Tricô, crochê. Vou fazer aqui uma roupa. O que é isso, mãe? Uma agulha. Ô mãe! Fala, meu filho. Eu quero morrer pobre, mãe. Eu quero ser mendigo, pedir esmola. Porque
foi o selo somático. E aí depois de adulto eu entendo que em Jerusalém, quando eram 18 horas, fechavam-se os portões e os viajantes chegavam com muita mala, tinha que ir pelos fundos, dar uma volta enorme, abrir uma portinhola pequena que tinha que tirar as coisas do camelo, colocar o camelo do joelho, empurrar o camelo, passar as coisas e do outro lado montar de novo. Era muito trabalhoso. Então era melhor deixar do jeito que está e esperar o outro dia. Foi só um exemplo, uma metáfora. E se não for bem explicada, aí você acha que o dinheiro é mau. E na verdade é só o que é tomado por esforço, ou seja, tem que se esforçar, mas não é só para ir para o céu. Até para o inferno precisa de muito esforço. Não precisa também. Para tudo na vida precisa de esforço. O que você não pode é ser apático. Porque até a Bíblia critica e condena o apático, né? Amigo, toma uma decisão aí, não fica no muro não, cara. Ou você é mau ou é ruim, toma uma decisão. Faz alguma coisa da tua vida, então não seja apático. Então o segredo é nunca ser o quê? Apático. Né? Aplausos. Muito importante. Então o medo vende? O medo vende? Boa! Então dá um high five na pessoa que está no solo e fala assim, eu vou usar o medo para vender! Use o medo das pessoas se vendo. Por que você tem que usar o medo para vender? Porque vender é uma coisa boa ou ruim? É ótima! Vender é maravilhoso, você ganha muito dinheiro e ajuda pessoas. Quanto mais você vender, mais pessoas você ajuda, empodera e contribui. Então você tem que vender. Vender é uma obrigação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, vender é uma obrigação. Vender é uma obrigação. Agora pergunta para mim, por que vender é uma obrigação? Porque se você não vender, a pessoa não muda de vida. Por isso Jesus disse, ide e pregai. Que converte o maior número de pessoas. Você tem que converter o maior número de pessoas para a tua empresa, para a tua marca. Quem faz isso? Apple faz isso? Claro que faz. Coca-Cola faz isso? Claro que faz. E todas as grandes empresas fazem isso. E você tem que fazer isso no teu negócio. Se você quer pensar como empresário e pensar grande, quanto maior o número de pessoas que você impactar e empoderar, mais dinheiro você tem no caixa, mais vidas você transforma. O mesmo serve para quem não quer transformar a vida, para quem quer fazer o mal, para quem quer vender droga, por exemplo. Se você acredita no teu produto, se você acredita no que você vende, se você acredita no que você oferece, a tua obrigação, pura e simplesmente é... É o que, gente? Vender. Fala alto. Vender. Vender, vender, vender. Esse tem que ser a nossa linguagem. A nossa linguagem tem que ser a linguagem das vendas. Porque não se trata do teu produto ou do seu serviço. Se trata do empoderamento que você causa na vida das pessoas. Ok? Então usem o medo para vender. Usem o medo para vender. Por que é que você tem que vender? Porque você vai transformar vidas através do teu produto. É o que a Apple faz. É o que a Ferrari faz. É o que a Johnny Walker, Red Label, Black Label, Blue Label, Green Label faz. Empodera o cara. Uma coisa é você tomar um... Como é que é o nome do whisky que tem aqui? Uma coisa é você tomar um The Best, outra coisa é você tomar um Green Label. É diferente. O empoderamento é outro. Não é? É muito diferente. Tudo bem, eu sei que o The Best é daqui. Ele é daqui, não é? Capuca, será? Puca. A Capuca é que é daqui. A Capuca é daqui? O The Best não é daqui? Vende no Capuca. Não, foi na Capuca. O daqui é Capuca? Mas Como eu não tomo isso, eu nunca ouvi falar. Não, conversa de bar! Fala com o especialista, bebê. Uma coisa, estás a fazer uma comparação de whiskies. Capuca não é e nunca foi whisky. Ele está a comparar dois whiskies. O The Best é assim, os indianos trouxeram a bebida mais barata, que é o The Best e tem empacotado. Portanto, estamos a falar de um whisky empacotado e um whisky de uma garrafa que durou sei lá quantos anos e tal, e tem um preço. Então, estás a comparar o whisky, ele está a tentar comparar com uma bebida espirituosa caseira, que é a Capuca. A Capuca é uma bebida espirituosa caseira caseira. E não é whisky. Não, nunca foi. Ah, é cachaça. Não, Como se fosse a cachaça no Brasil. Ok. Vamos lá. Os 10 medos efetivos existentes.
10 medos que o ser humano são mais, mas os efetivos, aqueles que afetam, ok? Que mexem com os sentimentos. O número 1 não é o da morte, é o medo de falar em público. Falar em público, quem não tem medo de falar em público? Quem não tem medo de falar em público? Não tem medo? Não tem medo? Então fica aqui na frente e trabalha o medo aí, vende o medo para as pessoas. Como que a pessoa teria medo se não comprasse o teu produto? Bom, Não, ele precisa ser assim também. Aplausos! Eu coloquei ela em xeque-mate. Dá medo, dá medo, dá medo. E também se eu for falar na televisão, vão me meter assim que tô de castigo. É só um teste, tá, pessoal? saudações a todos. Meu nome é Isalino Pedro Venganga, sou engenheiro de profissão, docente e também empreendedor. Pronto, estou cá para falar em público. Eu não sei propriamente o que é que vocês querem ouvir, mas estou cá. Vamos lá. Agora vem uma dica. Eu tenho um curso chamado Muito Além da Voz. É um curso para palestrantes. Sempre que você vai palestrar para alguém que você não é conhecido, o primeiro passo não é você se apresentar. O primeiro passo é você trabalhar um dos desejos universais. Então, o Isalino vai voltar lá e vai falar assim: quem é que gostaria de ter muito dinheiro? Vai, volta lá de novo. Você vai ver que vai mudar o espírito. Vamos lá. Fecha a cortina, faz de conta que ninguém ouviu nada. E com vocês, Isalino! Quem aqui gostaria de ter muito dinheiro? Pois Ele é. mudou, você viu? Pode sentar. Aplausos! Primeiro você conquista a plateia e depois você fala de você. Porque o que menos a plateia quer saber é quem é você. Vai por mim. Os caras que começam falando assim: eu estudei em Harvard, eu fiz faculdade, eu tenho 4 diplomas. Cara, a plateia vai falar: você é um babaca. Não conecta. As pessoas não estão. Eles não estão aqui interessadas no Fábio Fox. Eles estão interessados nisso aqui, ó. Como que eu faço para colocar isso aqui na minha empresa e vender? Por isso que o método Manada é de resultados. Porque tem estratégia para que você dê certo no teu negócio. Isso é muito importante. O Fábio pouco importa. O que importa é o que você tem para mim. O que isso transforma no meu negócio? Você veio aqui para isso ou não? Sim. Você veio aqui para aprender sobre vendas ou não? Certo. Então, se você quer aprender sobre vendas, aprenda. O medo vende mais do que o desejo. Quero pôr em prática algo. Posso, por favor? Quer colocar algo em prática? Sim, para saber se eu aprendi mesmo a vender. Concernente é o que está a falar agora. Sobre o medo. Sobre medo. Você quer falar alguma coisa de medo para ver se vai dar E certo a para ver se venda? eu vou Tá. vender, com certeza. Pode ficar de pé. Você quer vir até aqui, é isso? Você quer vender para eles? Quero vender. Você quer vender o quê? Comida. Comida. Tá, vamos lá. Então vamos vender comida. Se falar que está envenenado, vão ficar com medo e não vão comprar. Quem tem fome aqui? Certo. Eu sou a Zila, eu sou vendedora de comida. Matou. Não vou... Você não pode falar que é vendedora? Sim. Não. Qual tipo de comida que você vende? Vou retificar. Já todo mundo está com fome aqui e eu sou a Zila, eu tenho aqui uma oportunidade para 10 pessoas. Tenho apenas 10 pratos de sopa e 5 de mufete. Estou a vender muito barato. Aliás, sobraram, a minha venda sobrou e eu estou a vender cada a 1000 kwanzas. Alguém quer? Vamos lá, Zila. Primeiro, barato me assusta. Sobrou também. Sobrou também assusta. Então eu tenho que Sobrou, barato, são palavras que ninguém quer. Que ninguém quer. Olha a diferença, eu vou fazer a mesma coisa que você, eu vou vender sopa. Ok? Vou fazer a mesma coisa que você. Então a pergunta é, primeiro, corretíssimo, quem aqui está com fome? Eu. Viés de confirmação, ótimo. Porque eu tenho algo maravilhoso para vocês. Então você está com fome, eu dei um ótimo viés de confirmação, eu tenho algo maravilhoso para vocês. Existe uma sopa que poucas pessoas no mundo experimentaram. Escassez. Mas todas que experimentaram se apaixonaram. Coloquei paixão. Isso é poderosíssimo.
E se você é uma pessoa apaixonada, eu criei desejo universal. Todo mundo é apaixonado pelo gato, pelo cachorro, pelo marido, todo mundo tem paixão. É um sentimento poderoso, empoderante. E se você é uma pessoa apaixonada, então essa sopa vai casar com você. Mais uma vez eu estou dizendo sentimento, casamento, que não tem nada a ver com sopa, e conectando pessoas, paixão ao meu produto. Tá entendendo até aí? Sim. Consegue entender? E agora eu vou usar o medo. Vou usar o medo. Mas só tem um problema. Tem muita gente na sala, você falou 10, né? Mas só tem um problema. Tem muita gente na sala e eu só tenho 10. Então, para não ser injustos, os 10 primeiros que levantar e vir agora, pega. 10 primeiros. Você entendeu? A pessoa corre, eu quero. E aí, no caso da televisão, vocês entenderam, né? E é isso que vocês vão aprender. Vamos lá, medos. Medo de falar em público é o medo número 1 no mundo. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas até fala ali na roda de condomínios, com uma pessoa ou outra, mas você coloca ela numa plateia, a pessoa treme. A não ser que ela já tenha especialidade nisso. Inclusive eu, dependendo da plateia, eu temo sim, todas as vezes. Quem disser que não é mentira. É normal, é comum. Todo método manada início, vocês viram a energia como é que estava no começo? Sim. Estava muito baixa. Eu tinha que resgatar essa energia e trazer vocês para mim. Tem um processo dentro disso que gera medo, mas é muito normal. Ter medo é algo normal. Comum, não é bom. É normal, mas não é bom. O segundo medo é o medo da morte. O terceiro medo é o medo de animais peçonhentos, cobra, aranha, rato, barata, crocodilo, escorpiões, enfim. O quarto medo é o medo da crítica. As pessoas morrem de medo de serem criticadas. Morrem de medo de serem criticadas. Eu já guardo o seguinte lema: falem bem, falem mal, mas falem de mim. Estou em evidência. Problema de quem falou, mas tem gente que alimenta isso. Medo da perda de saúde. Tem gente que morre de medo de ficar doente. Cara, tudo menos isso. Doença não. Medo de perder o amor de alguém. Pessoa que é muito apaixonada. Cara, ela não pode me deixar. Tem gente que quando alguém deixa, ela se mata. Por incrível que pareça, é verdade. A pessoa morre porque perdeu o amor de alguém. Medo da velhice. Quem tem medo de ficar velho aqui? Gente, é um sentimento que todo mundo tem. Eu não quero ficar velha. Você quer ficar velha? Nem você. Você quer ficar velha? Quantos anos você tem? 17 anos? Ah! Quando eu tinha 17 eu queria ficar velho. Quando pegar a habilitação para dirigir. Você quer mais comentar? 18. Deixa ela chegar aos 30, que ela já vai saber. Deixa eu chegar aos 30, né? Aí o medo vem. Medo da perda do controle, de perder o controle, ou do poder, da perda de bens. Tem gente que tem bens, então ela tem carro, tem casa, tem empresa, ela tem medo de perder isso. É um empresário bem preparado, ele perde, ganha de novo e recupera. É igual bolsa, eu falei pra vocês, você põe dinheiro, uma hora você perde, outra hora você ganha, mas você não põe sentimento nisso. O problema é quando você põe sentimento. E é que você tem que aprender a usar o sentimento ao teu favor para você vender. E não colocar sentimento. Porque se você põe sentimento, meu amigo, você vai doar. O cara conta uma historinha pra você, lembra que eu falei que são 3 histórias que existem? São 3 histórias que existem. A que você conta pra você mesmo, a que você conta pro outro e a que você ouve do outro. O cara te conta uma historinha, você chora, dá de graça o teu produto pra ele e ele vai embora. E você acha que fez um bom jogo. Não, você perdeu. Você não pode se envolver emocionalmente. O cara chega pra você, sabe o que é? Eu queria lá, mas tô sem dinheiro. Tem como? Tem sim, é verdade. Tá. Ele sai lá bonitão e você, não, cara. É o jogo do ganha-ganha. Você ganha e eu ganho. O que é método manada, amigão? Tem um preço, é esse. Quer pagar? Quero. Então seja bem-vindo. Agora você tem as ferramentas. O cara mandou mensagem, eu tô sem condição, queria que você me ajudasse. Eu falei, cara, você tá procurando a pessoa errada. Você tem que ir pra uma igreja, não com método manada. Como é o que você está fazendo errado? Não, errado é o que você está fazendo. Eu sou empresário, cara. Isso é uma empresa. Método Manada é uma marca. Você tem que pagar por ela. Não estou aqui de graça. Sair do Brasil para chegar em Angola é caro. Almoçar e jantar em Angola é caro. Aluguel em Angola é caro. O custo de vida aqui é alto. É um dos países mais caros do mundo. Então entra no jogo. Eu não quero coisa de graça para mim. Só de graça. Cara, não quero. Obrigado. Valeu. Não, muito obrigado. Porque o de graça é caro. É ou não é caro? É caro. O de graça é muito mais caro. O de graça é caro.
Então esses são os 10 medos mais familiares. O que você precisa fazer? Explorar todos esses tipos de medos de acordo com o teu produto. Então veja onde o teu produto se encaixa e explore esse medo para poder vender. Alguém quer dar algum exemplo de algum produto que você vende? Para a gente escolher um dos medos ali? Alguém quer ter como exemplo? Fábio, eu vendo tal produto, é onde encaixa o medo ali? Design de interiores. Design de interior. O que você vende é? Bom, faço obras de luxo. Obras de luxo. Então qual que é o medo lá? Medo de perder o amor de alguém. Cara, a tua esposa precisa de uma casa boa. Você precisa ter uma condição boa para os teus filhos. Vou bater aqui nesse medo da perda. E se ele não der uma condição boa, outro vem dar. Por que eu digo isso? Está no inconsciente. Imagina que você está sentado num shopping, os homens, ou os homens e as mulheres a mesma coisa. E tem lá uma pessoa linda. Você olha aquela pessoa e fala, nossa, cara, que menina linda. E ela dá um sorriso para você. Opa, tudo bem? E ela levanta e você vai atrás. Um sorriso, né? De repente rola alguma coisa. E ela sai do estacionamento e você fala, opa, deixa eu correr lá antes dela ir embora, ver se eu consigo pelo menos um número. E ela entra num Lexus. E você tá andando a pé ou você não tem carro. Cara, ferrou. Você brocha na hora. Brocha na hora. Por quê? Porque o teu consciente diz o seguinte, a condição financeira dessa pessoa é muito maior do que o que eu possa dar para ela. Não vai dar jogo, não dá liga. Isso é muito natural, é muito normal acontecer. Por quê? Porque está ligado ao medo. Qual que é o medo? O medo de perder o amor de alguém. Porque o cérebro humano está acostumado com o quê? Com benefício. A mulher que fala que casa por amor, ela está enganando ela mesma, ela casa por interesse. É interesse. Alguma mulher discorda? Acabou de Vamos lá, tá, vamos lá. Vamos lá, olha aqui, vamos lá, olha aqui. Você é casada? Não. Você é casada? Como é que você casou com um cara que você não tem interesse nele? Você olhou para ele e falou, não tem interesse em você, mas eu vou casar. O interesse não é só negativo, né? Esse é o problema, que vocês encaram o interesse como algo negativo. E o interesse é muito positivo. Você estaria com essa roupa se não tivesse interessado por ela? Você teria um papagaio de estimação se não tivesse interesse em papagaio? Você visitaria Angola se não tivesse interesse em Angola? Não. Você faz aquilo que você tem interesse. O problema é associar interesse à negatividade. O interesse não é negativo. Você não faz nada que você não tenha interesse. Você não move uma palha sem interesse. Você tem interesse no método Marada? Por isso que você está aqui. Isso é uma coisa boa ou ruim? Então o interesse é bom ou ruim? Claro que o interesse é algo bom, gente. Você não faz nada sem interesse. Então o segredo para você vender é despertar no teu cliente o quê? Interesse. Tá aqui, ó. A gente estudou. Tá aqui o passo a passo, ó. Primeiro passo, chamar a atenção. E depois? Interesse. Se o cara não está interessado, ele vai comprar de você? Você, quem é casado aqui? Será que você casou por interesse? Sim. Claro! O primeiro interesse é na beleza estética. O primeiro interesse é o estético. Bombonzinho legal. É o rostinho. Dá pra fazer o botox. É realidade nua e crua. É assim que funciona. E não há nada de errado nisso. Agora eu imagino alguém chegando e falando assim, quem é você? Ah, eu sou mendigo, moro aqui. Cara, sem dente, cara velho, sujo. Cara, vamos casar. Ah, você está interessado em mim? Não, não tenho, mas vamos casar. Não, eu preciso ter interesse. É o primeiro passo para você tomar qualquer tipo de decisão. Dentro do funil de vendas é assim que funciona. Se o seu cliente não estiver interessado pelo teu produto, ele não compra. Então, o teu objetivo, um dos objetivos, é alavancar o medo para que ele tenha interesse. Porque o que move o interesse é o medo. É o medo que move o interesse. É o medo. Por quê? Fuga da dor, busca do prazer. É só isso que existe. São duas alavancas. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Então você pega todos os 10 medos e coloca. O cara quer uma Ferrari, quer medo da pobreza. Ele não quer se mostrar pobre para o outro amigo. Que o cara tem um iPhone? Medo da pobreza. Ah, o dela é o Xing Ling, não é um iPhone. O cara quer mostrar o quê? Que ele não é pobre, que ele é melhor do que o outro. Isso é desejo, isso é energia baixa. Porque se você é melhor, você não precisa provar nada para ninguém. Precisa?
Você precisa provar alguma coisa para alguém? Mas a partir do momento que você tem que se vestir bem, morar numa casa boa e comprar um iPhone, você precisa mostrar isso para alguém. É sempre para o outro. Porque no fundo, o cara que está lá zen, no Himalaia, que não quer nada disso, que não quer contato com o mundo, é o cara que está vivenciando o seu essência, a sua primeira versão do eu. Isso é ou não é poderoso? Mas eu não quero estar lá. Eu não quero ser budista, eu não quero ser zen, eu não quero ficar, não, eu quero ter coisas, eu quero comprar, eu quero gastar, eu quero viver isso, eu quero curtir essa experiência. Porque tudo na vida é experiência, inclusive vendas. E quando você vai vender para alguém, você tem que vender o quê? A melhor experiência. Experiência, vender é gerar experiência. O que o Walt Disney faz? Vende experiência. Vende experiência, uma das melhores experiências do mundo. Alguém já foi num parque temático da Disney? Alguém já assistiu o filme da Disney? Pura experiência o filme. Tamo junto, né? Você tá lá, cadê minha cadeira? Você tá lá sentado assistindo um filme Tubarão Branco. 1975 esse filme foi lançado no cinema nos Estados Unidos. Você é velho, hein, cara? Não, estou contando a história. Se eu disser Cristo, 200 anos eu sou velho, é só história. Eu estava sentada em mil. Ah, você estava sentada lá? Eu não existia. Não existia. Nessa época eu sou da década de 80. Mas em 1975, quando lançaram o Tubarão Branco, colocaram câmeras para ver a reação das pessoas. E a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Para mapear o cérebro da pessoa, o comportamento dela. Primeiro entrava o tubarão na cena e uma música, tan, 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 que ia acelerando. As pessoas ficavam assim, ó. Aí o tubarão ia morder a perna da pessoa embaixo da água. Da segunda vez, entrou a música junto com o tubarão. Tan, 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 tan. Primeira vez a música, depois o tubarão. Da segunda vez a música, o tubarão. Da terceira vez entrou só a música. O tubarão não apareceu. E todo mundo estava com o mesmo sentimento. Por quê? Porque eles criaram um selo somático, né? E criaram uma ligação, uma conexão. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Que é o comportamento que o ser humano tem. Freud estudava muito sobre isso. E o cérebro humano, ele trabalha de formas padronizadas. Tudo na vida é um processo. Basta você entender o funcionamento, se adequar a ele e vender. É só isso que você precisa. Por isso, medo vende muito, use muito o medo. E agora chegamos no desejo. Desejo também é um sentimento ruim. Desejo é um sentimento ruim, porque você só deseja o que você não tem. E por que o desejo é um sentimento ruim? Uma pessoa nesse nível, ela só tem ambições na vida. Tudo bem, a ambição é algo bom, a ganância é ruim. Tem que ser ambicioso. Tem que ser ambicioso, concordo. Mas se for em excesso, vira ganância. É porque o excesso de frequência faz mal e a falta de frequência faz mal, né? Muito quente eu não quero, 50, 40 graus, mas muito frio eu não quero, 0 graus, 5 graus, não. Temperatura amena aqui, ó, Angola, 30, 20, tá bom ali, ó, nos 20, 25, uma temperatura mediana. Aqui nesse caso o desejo é um nível baixo e a pessoa quer se empoderar. Ela vive de vícios, desejos, né, que é luxúria, consumismo, quer consumir. Está sempre insatisfeita e por mais que ela consome, ela nunca sente que está satisfeita, ela sempre sente que precisa de mais. É igual o cara que você fala assim, você precisa trabalhar. Não, cara, eu tenho que estudar. Aí ele terminou a faculdade agora. Não, agora eu vou fazer tal faculdade. Ele nunca se sente preparado. Isso é um vício. É desejo de conhecimento, que também faz mal. Excesso de falta de conhecimento faz muito mal. Torna uma pessoa eu não diria burro, né? Porque burro é muito inteligente. Desinformado. O burro, não somente desinformado, mas ele perde muitas oportunidades na vida dele. E o cara que tem só conhecimento também, nada de ação e prática também. Então tem que ter um tempo nisso. Aprende e pratica. Aprende, por isso que eu falo, ó, aprendeu, coloca em prática. Por isso termina o exercício, senta com vocês. Vamos pôr em prática. Tem que colocar em prática. Fábio, eu tenho uma nota que digo nas minhas palestras: pouca luz cega as pessoas e excesso de luz também cega. Também as pessoas. cega. Tem gente que vai se perder bem porque sabe muito e não excesso. consegue digerir. A falta faz mal e o excesso Obviamente, também. Tem gente que exatamente. perde pelo excesso. É verdade. Então esse desejo aqui é um desejo ruim também, tá? Você é feliz quando tem o que quer, mas fica desesperado para adquirir o que quer quando não tem. Bens físicos têm um efeito sobre o bem-estar ou mal-estar emocional das pessoas. Guarda isso. O bem físico, guarda isso. Toma nota. Bens físicos têm um efeito sobre o bem-estar ou mal-estar emocional
se você permitir. E quem permite? Todos os seres humanos permitem. E você tem que usar isso ao seu favor. O ser humano se sente bem quando ele compra. Ele não quer sentir que estão vendendo para ele, mas ele é louco para comprar. Tem dinheiro no bolso, meu amigo, ele está ali, ó, caçando para querer investir. Isso é bom ou ruim? É ótimo, ele encontra você, a propaganda que você vai aprender a fazer amanhã, aprender a fazer publicidade certa, falar com o teu cliente. Lembra na aula da manhã? Quem encontrou o seu cliente perfeito? Quem conseguiu no exercício anterior encontrar lá o seu arquétipo perfeito? Conseguiram encontrar? Então é com esse cara que você vai conversar, esquece o resto. Esse é o teu cliente, é nele que nós vamos focar. E engajar nele tudo isso aqui que a gente está aprendendo. Raiva, aqui a gente sabe, né? Frustração, né? Não ter os desejos suprimidos, é um sentimento intenso. E aí estudamos que ele desce ou ele sobe. Qual é a dúvida? Não é uma dúvida. Os colegas estão unidos. Querem que repita sobre os bens físicos e Aqui, ó. perdidos. Bens físicos têm um efeito sobre o bem-estar ou mal-estar emocional, se você permitir. Autocontrole. Você tem que estar aqui para não permitir, ó. Tem que estar na neutralidade. 250 Hz. E aí você toma escolhas. Toma decisões. Raiva e arrogância e orgulho. Ah, esse cara aqui, ele é lindo. Qual que é o arquétipo desse cara? Que arquétipo que vocês identificam aqui, ó? Arrogância e orgulho. Vamos lá. Governar. Governante, parabéns. Olha a energia do governante, está ali, ó. Quem o seu arquétipo é governante? Quem se identificou com o arquétipo? Acho que é Zila. Zila, né? Ó, você já sabe que a frequência do teu cliente, ó, tá em 125, tá em 175 Hz. Esse cara compra muito, esse cara, ele consome. Esse cara usa Polo, esse cara toma Blue Label. Esse cara anda de Lexus. Esse cara anda de Lexus. Cara, esse cara, dinheiro não é o problema pra ele. O problema é que ele quer aparecer. Tá? Fica à vontade aqui, você é rei. Aí você tem que montar lá, não sei o que você tem, mas monta uma sala VIP com tapete vermelho, com uísque. Fica à vontade. Não, você vai ser atendido ali? Não, tem uma poltrona aqui pra você. Bota ele numa poltrona assim que ele até fica com sono. Fica à vontade, amigão. Quanto que deu o orçamento? 580 milhões de kwanzas. Assina aqui. É lindo esse cliente. Ele é o cliente, cara, ele é o cliente da Apple. A Apple não quer saber de baixar preço. Ela quer esse cara. Cara, você é o cara aqui, você é a pessoa. Você merece. Essa palavra é tão poderosa. Você merece. Você sabe por que você está aqui no Método Manada? Porque você merece. Muito bom, para a pessoa que está falando, eu mereço! Eu mereço! Opa, mudou a cena. Mudou tudo aqui, ó. Chegamos na coragem, ó. Saímos do eu sou e entramos no eu crença. Crença positiva, empoderadora, ok? Otimismo, disposição, né? Aqui o ego ainda existe, mas tem uma visão diferente sobre a vida. Aqui o indivíduo começa a olhar para fora de si. Ele começa a entender a vida um pouco mais. Ele tem uma visão mais ampla. Ele tem um conhecimento maior. Nesse nível aqui, ele já está no nível bom. Olha aqui, ó. O selo somático dele muda. Aqui já empoderou. Então, qual que é o sentimento aqui? Coragem.